O título de a maior organização criminosa do planeta, que muitos dão ao PT, se justifica pelo que foi desviado da Petrobras, pela tentativa de comprar o Congresso Nacional com dinheiro no escândalo do Mensalão e por várias outras ações de corrupção que levaram toda a cúpula do partido e o seu principal líder, Lula, para a cadeia. Se você acha que a facada dada por Adélio Bispo de Oliveira, em Jair Bolsonaro, é um caso isolado, eu acho que é hora de você começar a pensar melhor. Sendo ex-militante do PSOL, tendo Lula como seu ídolo, Gleice Hoffmann como a sua mentora intelectual, Adélio Bispo de Oliveira agiu sozinho? Você acredita nisso? Depois de perder as eleições de 1989, de 94 e de 98, Lula, para as eleições de 2002, não era o nome mais querido no Brasil. Antes dele, havia o nome de Luiz Eduardo Magalhães. Luiz Eduardo Magalhães era filho do ex-ministro, ex-governador, ex-senador Antônio Carlos Magalhães. Mas alguma coisa aconteceu. Em 21 de abril de 1998, a repentina morte, em Brasília, do deputado Luiz Eduardo Magalhães, aos 43 anos, chocou todo o país. Veja o que Jair Bolsonaro acha da morte de Luiz Eduardo Magalhães. Vamos voltar um pouquinho no tempo, né? Quem seria o presidente eleito em 2002, com a saída do FHC? No meu entender, seria Luiz Eduardo Magalhães. Ele acabou 3 anos antes, morrendo também de forma bastante suspeita. O caminho abriu-se para o PT. Mas tem mais. Em janeiro de 2002, morre Celso Daniel, prefeito da cidade de Santo André, em São Paulo. Celso Daniel era do PT, arrecadava propina entre as empresas de ônibus para repassar o dinheiro ao partido. Ele descobriu que o dinheiro, na realidade, não ia para o partido. Ficava pelo meio do caminho, enriquecendo vários integrantes do PT. De posse de um dossiê, ele ameaçava divulgar quem é que ficava com o dinheiro que ele tinha de arrecadar de propina entre as empresas de ônibus. Mas Celso Daniel morre misteriosamente. O Lula não seria candidato em 2002. Para que ele fosse candidato, o que teria que acontecer? Teriam que matar o prefeito de Santo André. E assim foi feito, tá? Afinal de contas, o prefeito à época, ele ameaçava mostrar dossiês de como a quadrilha petista achacava a prefeitura de Santo André. E então o prefeito Celso Daniel foi executado, antes torturado. E por coincidência, né, quem achou o corpo foi um legista. E você sabe que um cadáver, se você bater num cadáver, não cria hematoma. Hematoma só existe enquanto você está viva. E ele foi achado, executado com vários tiros, né, e com muito hematoma. Ou seja, ele teve que contar para quem ele distribuiu aqueles dossiês. Inclusive, no apartamento dele, a Polícia Federal estava chegando, já com o corpo descoberto, né, para fazer uma busca e apreensão no apartamento dele, quando o advogado do PT, Luiz Eduardo Grinhal, apareceu, entrou, ficou lá 50 minutos, 1 hora, e saiu com algumas malas de documentos na mão e foi embora. E o caso não é nenhum mistério, não é investigado até hoje, muita surpresa nisso, né? Um assassinato, um esquema de corrupção e muitas contradições.
Mas de uma coisa o Ministério Público tem certeza: Celso Daniel foi vítima de uma execução encomendada. Testemunhas disseram que ele foi trazido por homens armados e entrou por aquela porta ali. O porão que havia na casa foi aterrado e os colchonetes e roupas de cama do cativeiro foram queimados. O corpo do prefeito de Santo André é abandonado numa estrada de terra em Juquitiba, na região metropolitana. Uma série de dúvidas e coincidências revelaram mais do que um simples assassinato. Levantaram suspeitas sobre um esquema de corrupção na prefeitura de Santo André. Donos de empresas de ônibus pagavam taxas à quadrilha. O dinheiro seria para financiar campanhas políticas. Irã Moraes foi o primeiro agente funerário a chegar no local e reconhecer que a vítima era o prefeito de Santo André. Irã foi morto quando colocava compras no porta-malas do carro. O agente funerário foi surpreendido aqui e levou 2 tiros a queima-roupa. O segundo laudo feito no corpo comprova que o prefeito foi torturado pelos criminosos. O documento é assinado pelo médico legista Carlos Delmonte Printes. O legista foi encontrado morto de madrugada no chão do escritório onde costumava trabalhar até tarde. Celso Daniel e Sérgio Sombra jantaram neste restaurante momentos antes do sequestro. O garçom que trouxe a comida naquela noite morreu num assalto meses depois. O homem que testemunhou o assassinato também morreu. O dono de um bar na região ouviu os disparos e prestou depoimento como testemunha do caso. Voltamos ao local do crime para falar com o comerciante, mas ele também morreu. Dionísio Aquino Severo, um especialista em sequestros e apontado pelo Ministério Público como uma peça-chave no plano. O vice-prefeito de Celso Daniel no primeiro mandato em Santo André, José Cicotti, disse em depoimento na época que viu os dois juntos na prefeitura. Viu o Dionísio junto com o Sérgio e com mais umas 30 pessoas. O vice-prefeito também morreu. Dionísio foi preso 3 meses depois do assassinato em Alagoas, Maceió. O principal suspeito de chefiar o sequestro do prefeito foi trazido de volta para São Paulo. Assim que chegou, Dionísio teria prometido contar à polícia tudo o que sabia sobre o crime, mas a promessa nunca foi cumprida. Outras 3 pessoas também morreram. Um amigo de Dionísio Aquino Severo, identificado como Sérgio Orelha. O investigador Otávio Messier, que ligou para Dionísio antes do sequestro. E o delegado Josimar Ferreira, que registrou a morte do prefeito. Morreu aqui em São Paulo o empresário Sérgio Gomes da Silva, conhecido como Sombra, acusado de ligação com o assassinato do prefeito de Santo André, Celso Daniel, do PT. Quem se mete no caminho do PT corre muito perigo. Em 2001, depois de discordar da alta cúpula do partido que queria interferir em sua gestão, o prefeito de Campinas, Toninho do PT, foi assassinado a tiros. Até hoje, ninguém sabe qual foi a motivação do crime. Sua família fala em queima de arquivo. 2002, o prefeito de Santo André, Celso Daniel, foi torturado e morto. A família diz que ele se opunha aos dirigentes do PT, partido do qual fazia parte, por ter descoberto um grande esquema de corrupção administrado pela cúpula da agremiação partidária. 2008. Arthur Sendas, membro do Conselho de Administração da Petrobras, morre assassinado na porta de seu apartamento com um tiro no rosto, em circunstâncias até hoje não explicadas. Sendas vinha tendo frequentes desentendimentos com a então presidente do conselho da mesma empresa, Dilma Rousseff. O executivo Roger Agnelli comandou a companhia Vale do Rio Doce por 10 anos, colocando-a entre as 10 maiores empresas de mineração do mundo. Em março de 2001, foi iniciada uma campanha do governo petista para demiti-lo da Vale. No dia 19 de maio de 2016, Agnelli morreu em uma queda de avião em São Paulo, após escrever uma carta com denúncias sobre corrupção na Vale. A caixa preta do avião nunca foi encontrada. Julho de 2013, um acidente aéreo mata 4 principais executivos da Bradesco Seguros. A caixa preta foi encontrada destruída e não ajudou a esclarecer os motivos da queda. Em 2014, Eduardo Campos morre em queda de avião durante sua campanha presidencial, justamente quando seu nome começava a ganhar força contra a candidatura de Dilma. A caixa preta do avião
mais uma vez não foi encontrada. Dia 9 de novembro de 2015, o corpo de Sebastião do Rego Barros, 75 anos, foi encontrado na calçada do prédio onde morava em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro. Ele foi diretor-geral da Agência Nacional de Petróleo, ANP, entre 2002 e 2005, e acabou sendo substituído por suas constantes discordâncias de opinião sobre a condução da agência com a então ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff. Sebastião caiu do 11º andar do edifício em que residia. As circunstâncias da queda até hoje não foram esclarecidas. 19 de janeiro de 2017. Um avião King Air C-90 seminovo com pouco mais de 10 mil horas de voo, pilotado por Osmar Rodrigues, piloto e instrutor de voo, com mais de 28 anos de experiência e especialista em voos entre Campo de Mar, de São Paulo, e Paraty, Rio de Janeiro, caiu tendo a bordo o ministro Teori Zavascki. Depois de tudo isso, o PT envolto num mar de denúncias, de escândalos, de prisões do seu líder, extremamente desmoralizado como partido, como organização partidária, mais visto como uma organização criminosa e corrupta. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, concede, estranhamente, uma entrevista para a TV Al Jazeera, da Arábia Saudita. E nessa entrevista, ela pede ajuda ao mundo árabe, principalmente a organizações como Hamas, Hezbollah, Al-Qaeda e outras. Sou a senadora Gleisi Hoffmann, presidenta do Partido dos Trabalhadores, e me dirijo ao mundo árabe através da Al Jazeera para denunciar que o ex-presidente Lula é um preso político em nosso país. Lula é um grande amigo do mundo árabe. Ao longo da história, o Brasil recebeu milhões de árabes e palestinos, mas Lula foi o único presidente que visitou o Oriente Médio. No começo da campanha eleitoral, no começo de setembro, estranhamente, um cidadão chamado Adélio Bispo de Oliveira, de posse de uma gorda conta bancária, 4 celulares, 2 notebooks, mas desempregado, esfaqueia na tentativa de assassinar Jair Bolsonaro. Logo após o esfaqueamento, misteriosamente, a maior banca de advogados de Minas Gerais, 4 dos mais caros advogados do país, correm em defesa para assumir a defesa de Adélio Bispo de Oliveira. Quem estaria pagando por tudo isso? De onde vem o dinheiro para tudo isso? Palocci disse, perante o juiz Sérgio Moro, que as eleições de 2010 e 2014 custaram ao PT 1 bilhão e 400 milhões. Disse ainda que Lula teria ainda cerca de 380 milhões à disposição. Mas não é só isso. Veja o que diz a jornalista Joyce Hasselmann, que já foi da revista Veja, da Jovem Pan, e foi nessas eleições eleita a deputada federal mais votada no estado de São Paulo, com mais de 2 milhões de votos. Veja o alerta que ela fez neste final de semana, mais precisamente no último sábado. E recebi
assim que estava saindo, né, do aeroporto em São Paulo, um documento extremamente importante que foi protocolado diretamente para o secretário de Estado americano, o Mike Pompeo, tá, em Washington, D.C., e é um documento que foi encaminhado não por qualquer pessoa, nada mais, nada menos que um congressista americano, o congressista chamado Dana Rohrabacher, membro do Congresso americano. Preste atenção, tá? Eu não tô aqui brincando com vocês. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá? Tá aqui. Tá aqui, gente. Vamos ver. Vamos limpar bem a tela pra você ver. Tá aqui, ó. Congresso dos Estados Unidos, Casa dos Representantes. O documento tá aqui, ó. Encaminhado, tá? Para o Mike Pompeo. Assinado, tá todo em inglês, obviamente. Assinado pelo congressista Dana, tá? Do seguinte, né? O Dana, né, o congressista, escreve dizendo o seguinte: olha, eu peço atenção especial porque recebi relatórios, diz o Dana, recebi relatórios, né, de vários grupos, né, e que grupos de inteligência, diz o congressista, e que na prática dizem que a Venezuela, o Irã e sobretudo o Hezbollah estão articulando interferências na eleição presidencial do Brasil. E aí ele diz o seguinte, que ele teme muito pela questão da integridade física nesse processo eleitoral, e cita o Jair Messias Bolsonaro. Tá aqui, ó. Mr. Jair Bolsonaro, tá aqui. Estamos na semana da eleição. Há menos de uma semana, vamos conhecer o futuro presidente do Brasil. O PT quer desesperadamente que Jair Bolsonaro saia da sua casa. Deixe o abrigo do seu lar para ir a um debate com Fernando Haddad. Qual o interesse? O próprio Jair Bolsonaro vai dizer: um sniper americano? Um ataque terrorista? O que pode acontecer? As eleições podem não acabar domingo. Eu estou com a bolsa aqui do lado aqui, para não ter dúvida, tá? Você sabe que tem aqui dentro, né? Tá. 35 pontos aqui. E outra coisa, essa facada que eu levei aqui, do tal de Adélio, até 2014, ele estava filiado ao PSOL. Desde que o PSOL existiu, ele se filiou ao PSOL e se desfiliou apenas em 2014. Se, por exemplo, o pessoal quer que eu vá a debate, tá? Eu posso ter um problema aqui com a bolsa de colostomia. Tá? Posso ter que voltar ao hospital. Para debater, um poste. Ele vai falar: eu vou botar no ministério tal pessoa. Ele não vai botar nada, quem vai botar é o Lula. Ele vai botar o Lula. Quem vai botar é o Lula, mais ninguém. Agora, se porventura eu desistir agora de uma campanha, que não vou desistir, ou vier a morrer, segundo a nossa Constituição, se eu morrer agora, assassinado, né, por uma facada, por um tiro de sniper, seja o que for, o que vai acontecer? O terceiro classificado vem disputar com o segundo. Então teremos o segundo turno, Haddad e Ciro. Poderia sofrer um atentado. Isso seria o ideal para esses que estão aí. Olha, a segunda pessoa morre agora, que frequentava lá a pensão onde o Adélio esteve alojado. Na primeira semana morreu a dona da pensão. Daí falava: não, ela estava com problema de saúde. Mas não vamos forçar a barra. Vamos supor que esteja. Agora uma segunda pessoa da pensão amanhece morta. Daqui a pouco vai ser igual o Celso Daniel. Vão ter 7 mortos na pensão, como tivemos no caso do Celso Daniel. Eu não posso, então, me expor. Eu não pertenço mais a mim mesmo. O que eu tenho falado, né? A esquerda fará tudo para me tirar de combate. Não esqueçamos que no mesmo dia, meia dúzia de setembro, alguém tentou entrar na Câmara dizendo que era o Adélio. Ou seja, se ele foge do tumulto, teria o álibi perfeito. Estava em Brasília. Não é muita coincidência?